No mundo da engenharia estrutural, há um lugar onde a inovação se encontra com a força, a criatividade se une à solidez e o futuro começa com uma estrutura resistente. Nossa história começou nas bases do sonho. Há décadas, visionários se uniram para transformar a ABS, um movimento que mudaria a engenharia estrutural brasileira. Somos uma comunidade de engenheiros idealistas, movidos pela paixão por desafios complexos, pela sede de conhecimento e pela determinação de enfrentar o extraordinário. Fizemos um pacto com o futuro para conectar talentos, para impulsionar o presente e para traçar um caminho onde a inovação nunca conhece limites. A força da nossa união é o que nos diferencia. É o compartilhamento de conhecimento, a colaboração e a paixão que nos tornam incomparáveis. Aqui, acreditamos que cada projeto de estrutura é uma peça vital, uma sustentação para os sonhos, as inovações e as conquistas. Nossos membros desfrutam de benefícios concretos, desde conhecimento de ponta até oportunidades de desenvolvimento que iluminam o caminho. Hoje, adotamos um novo lema. Juntos, encontramos melhores soluções. São mais do que palavras. É o nosso compromisso de enfrentar desafios complexos, de mãos dadas. Nosso legado está vivo. Nossa jornada é emocionante e o futuro é brilhante. Continuaremos a moldar a engenharia estrutural e a inspirar as próximas gerações. Na ABS, somos mais que uma associação. Somos uma comunidade de profissionais apaixonados. Junte-se a nós e faça parte de uma jornada construtiva. Juntos, encontramos melhores soluções. Boa noite a todos. Estamos dando início a mais um evento do Bate-Papo com a ABS, nessa edição do mês de julho de 2025. Nós vamos apresentar um tema sobre capacidade resistente à força cortante de lajes de pontes, e como diferentes modelos de análise podem impactar nas verificações de projeto. Nós estamos hoje com o palestrante Alex Micael Dantas de Souza. Ele é graduado em Engenharia Civil pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte, UFRN. Tem doutorado e mestrado em Engenharia Civil, Estruturas, pela Escola de Engenharia de São Carlos, da Universidade de São Paulo, ESC USP. Também professor da Universidade Estadual Paulista, Júlio de Mesquita Filho, Unesp. E atua em pesquisas na área de estrutura de concreto armado, com ênfase em modelos de verificação da capacidade resistente à força cortante e punção de lajes de ponte, que é o tema que nós vamos abordar hoje. Então, pessoal, gostaria de agradecer inicialmente ao engenheiro Alex por ter aceito o nosso convite, poder participar conosco aí nessa oportunidade da edição de julho. Agradecer também a presença de todos os colegas que sempre têm prestigiado aqui o nosso evento. E gostaria de lembrar a vocês que nós vamos ter um evento muito importante agora no sul do país, lá no Paraná, sobre um simpósio, né? Onde vai se tratar, e tem um curso em seguida do simpósio que vai tratar sobre madeira engenheirada, né? Já tivemos a oportunidade de ter o professor Stamato aqui conosco nos eventos desse ano, talvez no início do ano passado, no final do ano passado, falando sobre madeira engenheirada, e eu fiquei muito admirado com como tem evoluído, né, no Brasil a produção da madeira engenheirada. São fábricas assim de porte com alta tecnologia, né? E o pessoal tem avançado, já vem há algum tempo, né, fazendo projetos arrojados, etc., hangares de aeroportos, né, alguns aí em São Paulo, na cidade interior, etc., que a gente pôde ver publicações. Ele mostrou aqui muitos exemplos, então eu fiquei muito assim admirado, né, dessa evolução que a madeira engenheirada conseguiu nos dias atuais aqui no Brasil. Muito interessante. E esse evento vai tratar desse assunto lá no Paraná, agora em setembro. Está sendo divulgado aí
qualquer pessoa pode acessar, acessando o site da ABS, ver lá as informações, para ver como são as inscrições. E gostaria de passar a palavra para o Alex Micael, para que ele compartilhe a tela, né, da apresentação e possamos começar a mergulhar nesse assunto aí de cortante, de laje de pontes, né? Muito interessante. Com você aí, Alex. Perfeito. Adelson, vocês conseguem ver minha tela? Tá tudo certo aí, tá bem, tá na parte de apresentação, tá dando para Perfeito. enxergar bem, é sério. Então, bacana. Então, primeiramente, gostaria de agradecer aí o convite da ABS, aí na pessoa do Adelson e do Mário Esmeralda aí para esse bate-papo, né? Eu acho sempre importante fazer essa interação, né? Esse meio de campo entre as pesquisas na academia com os profissionais da área, até para a gente estar sempre desenvolvendo e levando as melhores soluções de engenharia aí para a sociedade, né? Então, esse tema, ele trata basicamente de um dos aspectos que eu abordei bastante ao longo de toda a minha pós-graduação, né? Mestrado, doutorado, pós-doc, todos sob a supervisão do professor Munir Eudebs, lá na Escola de Engenharia de São Carlos, e com a coorientação aí da professora Eva Lançotti, que é professora na Universidade de Quito, no Equador, e também na Universidade de Delft, lá na Holanda. Então, essa minha apresentação, ela, ela se aplica principalmente às lajes unidirecionais sob cargas concentradas. Então, o tipo mais importante, principalmente na Europa, são essas pontes de laje, né? Ponte de lajes sólidas, sem longarinas. Então, aqui a gente tem algumas fotos de algumas pontes que eu tirei aqui no estado de São Paulo, né? Um sistema estrutural bastante comum por aqui. Então, a gente tem aqui algumas pontes de laje com variação da espessura próxima do apoio, outras com espessura constante. E esse sistema estrutural de ponte, ele recebeu bastante atenção nos últimos anos, principalmente lá na Europa. E posteriormente vocês vão entender o porquê que o pessoal chegou a ficar um pouco preocupado assim com as verificações de resistência à força cortante nesse tipo de ponte. Sendo que essas lajes unidirecionais, elas também vão aparecer em sistemas de lajes sobre múltiplas longarinas e também em seções celulares, por exemplo, na laje em balanço de uma seção celular. Sendo que, diferente das pontes anteriores, né, aqui a gente vai ter um comportamento unidirecional, principalmente na direção transversal da ponte, e não na direção longitudinal, né? Mas aqui a gente também vai ter um comportamento predominantemente unidirecional. E daí, como que nós podemos analisar, né, ou fazer a verificação da capacidade resistente à força cortante para essas lajes, né? Atualmente, a gente dispõe de um grande número de ferramentas, né? A gente pode citar inicialmente, por exemplo, os modelos analíticos de verificação, que são basicamente aquelas expressões que a gente utiliza a gente pode pegar nas normas. A gente pode utilizar modelos numéricos simplificados, ou seja, com comportamento linear elástico do material. Pode utilizar também modelos numéricos mais avançados, com a representação tridimensional da ponte. Isso daí hoje em dia também é possível com uma certa facilidade. E, por último, a gente também pode utilizar provas de carga, né? E daí, a gente percebe que dos modelos analíticos para as provas de carga, a gente vai ter aí um nível de confiança na capacidade resistente à força cortante da laje maior. A gente vai ter uma precisão na análise bem maior, né? Sendo que isso também vem acompanhado de um custo significativamente maior, certo? Então, na prática, a gente precisa escolher bem qual método utilizar, levando em consideração diversos fatores, né? No caso dos métodos analíticos, um dos modelos mais tradicionais de verificação, ele é baseado basicamente na definição de uma largura colaborante na resistência para a resistência à força cortante. Então, basicamente, a gente define uma seção de controle, usualmente, mais frequentemente na região dos apoios, né? E aí, a partir da definição de uma largura colaborante, a gente consegue estimar qual que seria a tensão de cisalhamento atuante no apoio,
para ser comparada com a tensão de resistência ao cisalhamento. Sendo que nesse caso aqui nesse primeiro exemplo, seria basicamente considerar a largura colaborante como a dimensão do veículo. Sendo que o mais usual, principalmente no exterior, é você definir um certo espraiamento horizontal a partir de cada um dos eixos do veículo tipo, e a partir desse espraiamento horizontal da carga, a partir de cada um desses eixos, você consegue calcular qual que seria a tensão de cisalhamento solicitante no apoio, levando em consideração a distância de cada eixo ali para a região dos apoios, né? Então, aqui você precisaria combinar a tensão de cisalhamento de cada um dos eixos. Beleza. Em relação aos modelos numéricos simplificados, basicamente é uma estratégia de modelagem, né, onde você pode aplicar elementos de placa para simular as lajes e considerar o comportamento linear elástico dos materiais. Então, isso daí atualmente é bastante feito, né, em projeto. Então, por exemplo, para essa ponte celular aqui, se a gente quisesse fazer uma verificação mais detalhada dessa laje em balanço, a gente poderia simular ela aqui com elementos de placa e aplicar aqui na posição do carregamento mais crítico uma determinada pressão ou força concentrada para simular a nossa carga de projeto. E daí, lá na região do apoio, a gente vai ter aqui uma distribuição não uniforme, né, das tensões de cisalhamento ou da força cortante unitária ao longo dessa largura. E aí a gente pode calcular qual que é a máxima força cortante unitária em quilonewton por metro e comparar com a previsão normativa, né? Com a força cortante resistente prevista pelas expressões da norma. Beleza. Em relação aos modelos numéricos que eu nomeio como avançados, né? A gente teria uma estratégia de modelagem onde seriam utilizados elementos sólidos, né? Para simular as partes de concreto. E, nesse caso, a gente precisaria considerar o comportamento não linear dos materiais, tanto do concreto quanto do aço. E daí, nesse tipo de simulação, uma das grandes vantagens é que você consegue, por exemplo, visualizar ou prever, né, o padrão de fissuração da estrutura, qual que seria a resistência última prevista, certo? Qual que seria o mecanismo de ruptura mais crítico para essa estrutura. Então, assim, tem diversas vantagens, né? Essas aqui são algumas ilustrações de pontes utilizando essa estratégia de modelagem, sendo que o programa utilizado nesse caso aqui foi o ATEM. Então, dentre as vantagens para uma estratégia de modelagem como essa, a gente consegue prever qual que seria a capacidade resistente da minha estrutura, qual que seria a massa, o peso máximo do veículo que eu poderia aplicar na estrutura, né? Qual que seria o modo de ruptura mais crítico? Seria a flexão, a cortante ou eventualmente a punção. E também saber se seria uma ruptura frágil, dúctil. Sendo que geralmente essa estratégia de modelagem ela vai exigir uma grande experiência, né? Grande experiência com a técnica. E o tempo de processamento desses modelos em computador também costuma ser bem maior comparado aos modelos numéricos simplificados, né? Então, esse é um aspecto aqui que a gente sempre tem que levar em consideração. E, por último, a gente tem as provas de carga, né? Que vai ser a estratégia, talvez, onde você tem uma precisão maior em relação à capacidade resistente, sendo que aí você tem a desvantagem de precisar fazer a interrupção do tráfego, e geralmente você tem um custo bastante elevado. Então, aqui são algumas figuras ilustrando algumas provas de cargas conduzidas pela professora Eva, lá na Holanda, e lá eles têm uma estratégia de análise bem interessante, que eu particularmente não conhecia até um tempo atrás. Então, ao invés deles carregarem os veículos e passarem sobre a ponte com esses veículos, geralmente eles têm alguns equipamentos para definir, para aplicar o carregamento sobre uma área equivalente à área de carregamento lá dos códigos normativos. Então, o veículo tipo europeu ele é baseado em 4 cargas concentradas, né? Por isso que aqui a gente tem 4 placas vermelhas. Dá para ver as células de carga sobre essas placas. E aqui nessa segunda foto dá para ver
as vigas que vão ser utilizadas para aplicar o carregamento sobre essas placas, e dá para ver em cima dessas vigas de distribuição os contrapesos utilizados para aplicar o carregamento em etapas, né? Então, é um sistema bem interessante de prova de carga que o pessoal lá na Holanda tem utilizado bastante, certo? E que foi utilizado no contexto dessa apresentação, né? Justamente porque houve uma preocupação em relação à capacidade resistente à força cortante de um número considerável de pontos. E daí vem a questão, qual método utilizar, né? Então, você tem os modelos analíticos, modelos numéricos simplificados, modelos numéricos avançados e provas de carga. A resposta para essa pergunta, além da questão do tempo de processamento, nível de detalhamento da análise, tem que levar em consideração também o número de pontos que precisa ser avaliado. Então, por exemplo, se você precisa fazer a avaliação de uma ponte, você poderia escolher qualquer um desses métodos, ou método analítico, numérico simplificado ou avançado, e isso não teria um custo talvez tão grande. Sendo que o que é que acontece, né? Como que surgiu a preocupação para esse tema, né? Principalmente nos últimos anos? Porque com a atualização dos códigos normativos, se a gente pegar aqui nas últimas décadas, né? Da década de 70 para cá, o veículo tipo ele passou de 360 kN para 450 kN. Então, teve um acréscimo aí de 25% na carga de projeto. E daí o que é que acontece? Quando aumenta a carga de projeto na norma, para a gente conseguir estender a vida útil de uma ponte que já foi construída, você precisa atestar que essa ponte que foi construída para uma carga de projeto menor, ela consegue suportar carregamentos maiores, certo? E daí o que é que acontece? Quando existe uma atualização na norma, onde a ação aumenta, ou, por exemplo, a resistência à força, a expressão de resistência à força cortante conduz a uma resposta mais conservadora, então perceba que quando isso acontece, você não precisa avaliar uma ponte, né? Na verdade, você teria que avaliar um número de pontes significativamente maior, às vezes vai ser 2.000, 5.000 pontos, que foi o que aconteceu lá na Holanda, né? Então, nas últimas décadas, teve uma atualização importante nas normas de projeto de pontes, e eles tiveram justamente esse problema de ter que avaliar um número bastante elevado de pontos em uma velocidade relativamente grande. E aí, nesse caso, quando você tem um número muito grande de pontos, logicamente você vai recorrer inicialmente para algum modelo analítico, porque você consegue desenvolver todos esses cálculos, por exemplo, em uma planilha de Excel, e aí você consegue ter uma produtividade bem maior, né? Você consegue analisar o maior número de estruturas mais rápido. Beleza. E daí, quando você vai analisar essas estruturas, você também pode utilizar uma estratégia que tem sido bastante divulgada nos códigos normativos da FIB, né, da Federação Internacional do Concreto, que é a abordagem dos níveis de aproximação. Então, se você você tem um número muito elevado de pontos para ser avaliada, então o ideal é que você primeiro comece utilizando uma estratégia mais simples para todas essas pontes, e dependendo daquelas pontes que apresentarem ou não deficiência, por exemplo, na capacidade resistente da força cortante, você pode aumentar o nível de detalhamento da análise. Então, na abordagem dos níveis de aproximação, essa linha em azul aqui representaria o ganho de acurácia na avaliação a partir do momento que você aumenta o nível de detalhamento da análise. E essa linha aqui tracejada em verde seria, vamos dizer assim, a resistência real da minha estrutura. Então, perceba que do nível 1 para o nível 2, passando pelo nível 3 até o nível 4, você vai aproximando a sua previsão da capacidade resistente real da estrutura. E a sua margem de segurança ela vai reduzindo. Então, o que é que acontece? Por exemplo, se precisasse avaliar 600 pontes,
Você poderia, no nível 1, utilizar algum modelo analítico para fazer uma verificação rápida se essas pontes estariam atendendo ou não. E, por exemplo, você poderia chegar no resultado onde 550 pontes foram aprovadas na verificação, ou seja, a resistência do projeto foi maior que a solicitação, sendo que 50 pontes foram reprovadas. E daí, você utilizaria um modelo mais refinado no nível 2 apenas para essas 50 pontes. E daí, na avaliação dessas 50 pontos, poderia ser que 40 delas fossem aprovadas, atendessem ao critério de segurança, sendo que 10 foram reprovadas. E aí você pegaria essas 10 e poderia utilizar um modelo ainda mais refinado, nesse caso, por exemplo, o modelo numérico avançado. E daí, nessa análise do nível 3, por exemplo, se sobraram 3 pontos reprovadas, você poderia ali utilizar, recorrer às provas de carga, para verificar se essa ponte ela atende ou não aos critérios de segurança. Então, veja que a abordagem dos níveis de aproximação, ela permite uma distribuição mais racional da energia que você vai gastar para um determinado número bastante elevado de pontos. Então, você vai gastar mais energia apenas nas pontes que requerem uma análise mais detalhada para demonstrar se ela atende ou não à resistência à força cortante. Certo? Então, a partir dessa análise, a gente consegue entender a importância dos modelos analíticos, né? Porque vão ser os primeiros modelos a serem utilizados. E por que que esse tema ele recebeu bastante atenção na última década, né? Então, na abordagem com modelos analíticos, a gente já viu que geralmente você precisa definir uma largura colaborante para calcular a tensão de cisalhamento atuante na minha estrutura. E daí o que é que acontece? Principalmente lá na Europa, houve um acréscimo considerável no peso dos veículos de projeto, ou seja, a tensão solicitante ela aumentou com as revisões dos códigos normativos, e as expressões de resistência à força cortante elas se tornaram mais conservadoras, principalmente porque nos últimos anos a gente tem tido uma preocupação maior com o índice de confiabilidade das nossas expressões, né? Então, às vezes, para calibrar os coeficientes parciais de segurança, acaba que, às vezes, os modelos de cálculo da resistência, eles acabam ficando mais conservadores, certo? Para atingir determinados índices de confiabilidade. Então, o que é que acontece? A solicitação aumentou e a resistência, ela reduziu, certo? E daí, o que é que acontece? Ilustrando isso, antes da revisão das normas, você tinha uma determinada tensão solicitante ali no apoio e, olhando para as normas onde você calcula a resistência à força cortante, houve uma redução. Então, em alguns casos, o que foi que aconteceu? A tensão de cisalhamento solicitante, ela passou a superar a tensão de resistência ao cisalhamento. E isso daí é um aspecto bem preocupante, principalmente porque o mecanismo de ruptura por força cortante é um mecanismo frágil, né? Então a gente sempre fica muito preocupado quando esse tipo de coisa acontece. Beleza. Na Holanda, o que foi que aconteceu, né? Que é um país pequeno, 600 pontes foram classificadas como críticas em relação à força cortante, ou seja, a tensão de cisalhamento atuante calculada era maior do que a tensão de cisalhamento resistente, certo? Então, tinha um número muito elevado de pontes que não estaria atendendo os critérios de resistência à força cortante dos códigos normativos mais recentes. Entretanto, percebeu-se que a maioria dessas pontes elas não apresentavam um sinal de risco visível ao colapso, até porque o histórico de falhas estruturais para esse mecanismo ele era muito pequeno ou praticamente não existia. Então, percebeu-se que o modelo analítico de verificação da resistência à força cortante utilizado não só na Holanda, mas em vários países na Europa, poderia ser muito conservador, certo? Então, basicamente, eles foram estudar formas melhores, certo? De definir a largura colaborante e de definir também qual seria a posição do veículo mais crítica para ser utilizada nessas verificações. Beleza. Então, só para ilustrar, por exemplo, lá na Holanda, o que era que eles faziam, né?
nas verificações de resistência à força cortante, eles costumavam colocar o veículo de projeto faceando a linha de apoio, certo? E a largura colaborante, ela era definida a partir do centro das cargas, certo? Então, com essa estratégia, você tem aqui larguras colaborantes menores, certo? E se a largura colaborante é menor, a tensão de cisalhamento ela sobe. E daí, após alguns estudos que foram desenvolvidos em diversos países na Europa, eu também desenvolvi um estudo parecido aqui no Brasil, percebeu-se que a estratégia melhor seria definir a largura colaborante a partir do canto posterior das cargas, certo? Então, assim, você vai ter uma largura colaborante maior para cada eixo, certo? E, consequentemente, a tensão de cisalhamento atuante ela vai reduzir, certo? E percebeu-se também que, apesar das menores espessuras, as lajes elas também se beneficiam do efeito de arco na resistência à força cortante, que costuma aumentar bastante a resistência à força cortante. Então, o mesmo mecanismo que ocorre para as vigas, também ocorre para as lajes. Então, se você coloca a carga, o veículo muito próximo do apoio, uma parcela significativa da carga é transferida diretamente para o apoio, certo? Então, a situação mais crítica seria com o veículo um pouco mais afastado dos apoios. Beleza. Em relação ao efeito de arco, só para a gente tentar relembrar, né? Então, quando você tem uma força concentrada aplicada longe do apoio, a uma distância maior do que 2 vezes a altura útil, geralmente as fissuras de flexão elas acabam perturbando a biela que surge entre a carga e o apoio. Então, isso acaba prejudicando a resistência à força cortante. Quando a carga ela está situada muito próxima do apoio, acaba que você tem uma transferência direta de uma parcela da força cortante diretamente para o apoio através das bielas, certo? E aí, como esse vão de cisalhamento ele é muito pequeno, geralmente você não tem fissuras de flexão nesse trecho. Então, acaba que a resistência à força cortante costuma ser bem maior nesse trecho. E daí, se a gente analisar resultados experimentais, aqui no eixo Y, basicamente, eu tenho uma resistência à força cortante normalizada de acordo com a posição da carga concentrada. Então, isso daqui nada mais é do que a resistência, certo? Então, dá para ver que para uma distância AV sobre D menor ou igual a 2, a resistência ela costuma aumentar significativamente, certo? Então, isso justifica o porquê da posição mais crítica para o veículo tipo ser tomada a partir de AV igual a 2D, certo? Beleza. Então, a resistência à força cortante ela aumenta significativamente no trecho AV menor ou igual a 2 vezes a altura útil. E daí, como que um problema envolvendo ponte geralmente é estudado, né? Isso é outro aspecto que geralmente o pessoal questiona bastante assim nas minhas pesquisas, porque veja bem, se a gente for analisar o problema em escala real, você vai ter aí uma laje com 60 centímetros de espessura ou mais, certo? De grandes dimensões e submetida a diversas forças concentradas. Então, assim, é muito difícil você fazer experimentação, fazer esse tipo de estudo em laboratório devido às dimensões da estrutura. Então, o que a gente faz em termos de pesquisa, geralmente é um estudo em escala reduzida. Isso é feito no mundo inteiro. E nesses estudos em escala reduzida, geralmente você vai ter lajes aí com espessura significativamente menor, entre 10 e 30 centímetros, e ao invés de aplicar diversas cargas concentradas, geralmente você consegue aplicar apenas uma carga concentrada, certo? E daí você pode considerar que essa carga concentrada, ela simula todo o veículo tipo em uma escala reduzida, ou você pode considerar que essa carga concentrada no modelo de escala reduzida, ela estaria representando apenas uma das rodas ali do veículo de projeto. Então, assim, tem essas duas interpretações possíveis, certo? E daí aqui é só para ilustrar alguns dos ensaios que foram conduzidos aqui no Brasil durante o meu doutorado, né?
Então, a gente concretou aqui algumas lajes e submetia essas lajes a uma determinada força concentrada próxima dos apoios, certo? Que era para simular esse tipo de estudo em escala reduzida, certo? E daí foi bem interessante porque perceba que quando você aplica uma força concentrada na laje, principalmente quando ela está próxima do apoio, né, ela pode romper tanto por força cortante quanto por punção. E acabou que no nosso estudo foi possível observar em diversos ensaios, primeiramente uma ruptura por punção ao redor da área de introdução da força, e após uma redistribuição significativa da força cortante aqui nas laterais, a gente acabava tendo um segundo mecanismo de ruptura, que era o mecanismo de ruptura por força cortante. Então, aqui eu tenho uma foto da lateral de algumas dessas lajes, né? Então, a gente consegue observar aqui as fissuras características de uma ruptura por força cortante, certo? Por isso que esse problema geralmente ele é considerado na transição entre o cisalhamento unidirecional e a punção, porque acaba que nesse tipo de solicitação você mobiliza dois tipos de mecanismos, certo? Daí aqui eu elaborei aqui alguns exemplos bem simples só para ilustrar o impacto da forma de análise nos resultados. Então aqui eu tenho uma ponte biapoiada, certo? Dimensões aqui fictícias, certo? Então, nesse primeiro exemplo, basicamente, o que foi que eu fiz? Eu considerei a largura colaborante como a largura do meu veículo de projeto. Então, o veículo de projeto era um trem tipo aqui de 45 toneladas, certo? E a largura colaborante, nesse caso aqui, seria de 3 metros. E nessa verificação, a gente fez parecido com os holandeses antigamente, né? Colocava o veículo tipo rente ao apoio, certo? Então, a partir dessa posição do carregamento, aqui eu tenho a descrição da armadura que foi considerada para essa laje, né? É uma laje sem longarinas. Então, basicamente, a gente analisa como uma viga através de uma faixa, né? Então, para essa ponte, conhecida a resistência à compressão do concreto, a gente consegue calcular qual que é a resistência ao cisalhamento de projeto, que nesse caso aqui deu em torno de 0,59 megapascal, e daí a gente precisa calcular a tensão de cisalhamento solicitante, né? Então, basicamente, eu calculo qual que é a tensão de cisalhamento provocada por cada um dos eixos desse carregamento. No caso da norma brasileira, a gente tem 3 eixos, né? Então, eu consigo calcular aqui 3 parcelas de tensão de cisalhamento. Isso daqui, como é uma viga biapoiada, fica fácil calcular através das expressões da isostática, né? E daí, além das tensões provocadas pelos eixos do meu veículo tipo, a gente também precisa considerar a tensão provocada pelo peso próprio e pela carga de multidão ao longo dessa faixa aqui de 3 metros, que é a largura do meu veículo, né? E daí, posteriormente, a gente precisa aplicar os coeficientes parciais de segurança, tanto do peso próprio quanto das ações variáveis, para cada um desses termos, né? Para calcular a tensão de cisalhamento total de projeto. E daí, nesse exemplo aqui, ó, foi obtido que a tensão de cisalhamento solicitante deu 0,85 e a tensão resistente seria 0,59. Então, se a resistência foi menor do que a solicitação, então esse seria um exemplo onde a verificação de resistência à força cortante ela não foi atendida, né? Que já era um pouco esperado, devido à forma como a gente fez essa análise. Nessa segunda análise, o que foi feito, né? Agora, a gente considerou uma largura colaborante definida a partir do espraiamento horizontal da carga de cada um desses eixos, certo? Com um ângulo de 45 graus a partir do canto posterior de cada carga concentrada. Então, a gente consegue calcular aqui 3 larguras, e para cada uma dessas 3 larguras, você vai ter uma determinada tensão de cisalhamento por eixo, né? Beleza.
Sendo que nesse exemplo 2, eu ainda mantive o veículo tipo rente à minha linha de apoio, certo? Então, a nova tensão de cisalhamento solicitante aqui, ó, perceba que já reduziu consideravelmente, deu 0,66 megapascal, contra 0,86 no exemplo 1, sendo que a resistência ainda é inferior à solicitação de projeto. Então, mesmo corrigindo o modelo de largura colaborante, eu ainda não conseguiria demonstrar que a minha ponte ela satisfaz, né, a capacidade resistente à força cortante. E daí agora, no exemplo 3, basicamente o que foi que a gente fez? A gente moveu o veículo tipo de modo que a face do primeiro eixo ficasse distante da minha linha de apoio de uma distância 2D, certo? Que é a prática, vamos dizer assim, mais usual atualmente nas normas europeias. E daí, para essa posição do veículo tipo e modelo de definição da largura colaborante, a gente consegue calcular aqui ó, uma tensão de cisalhamento solicitante de 0,51 megapascal e uma resistência de 0,59. Então, nesse caso aqui, a resistência ela supera a solicitação, então a minha verificação de projeto ela estaria atendida com segurança, certo? Sendo que isso daqui é um exemplo, vamos dizer assim, bem hipotético, né? Como que eu consigo ter segurança de que essa estratégia é uma estratégia, vamos dizer assim, que representa de maneira mais adequada o comportamento real ou o comportamento experimental? Para isso, a gente tem que comparar o resultado com tem que fazer análise de resultados experimentais, que vai ser uma outra etapa aqui da nossa apresentação. Nesse exemplo 4, basicamente o que foi que eu fiz? Esse exemplo aqui, ele tem bem parecido lá no livro do professor Muni, no último livro de pontos que foi publicado, com ênfase para as estruturas de concreto pré-moldado, eu acabei elaborando alguns exemplos relacionados à resistência à força cortante. Então, só para ilustrar como que ficaria, por exemplo, para uma laje apoiada sobre múltiplas longarinas, né? Nesse tipo de projeto, geralmente a gente vai ter espessuras bem menores da laje, né? Sendo que o que é que acontece? Na verificação da resistência à força cortante, geralmente você vai ter a solicitação de apenas de faixas menores, né? Então, às vezes, só vai entrar a contribuição de uma das rodas, né? Então, nesse exemplo 4 aqui, eu fiz uma consideração aqui para a largura colaborante, seria um modelo francês, né? Sendo que perceba que para essa distância aqui você não tem superposição de efeitos, né? No caso, considerando o veículo de projeto rente ao apoio. Então, na hora de calcular a tensão de cisalhamento atuante, eu precisaria considerar apenas a carga de uma das rodas e a contribuição do peso próprio. Beleza. Então, nesse exemplo aqui, ó, a gente calculou uma resistência para essa seção em torno de 0,73 megapascal, utilizando algumas propriedades do concreto e do aço, vamos dizer assim, representativas de um bom número de pontos. E a tensão solicitante para esse exemplo foi calculada aqui como 0,56 megapascal. Então, perceba que para esse sistema estrutural, mesmo considerando a roda rente à minha linha de apoio, a tensão de cisalhamento solicitante ela seria bem reduzida. Então, fica mais fácil atender aos critérios de segurança em relação à resistência à força cortante, certo? Aqui a gente teria uma margem de segurança aqui em torno de 28%. Então, comparando os dois sistemas estruturais, né, das pontes de laje maciça com as pontes sobre múltiplas longarinas, a gente consegue perceber que as lajes sobre múltiplas longarinas, elas costumam ser menos críticas, apesar da menor espessura das lajes, até porque a resistência à força cortante ela acaba sendo favorecida quando você tem uma espessura
a tensão de cisalhamento resistente ela acaba aumentando quando você tem uma espessura menor. E ela também é beneficiada porque acaba que na verificação, às vezes, só entra a contribuição de uma das rodas do veículo. Já nas pontes de laje, esse tipo de verificação costuma ser mais crítico, que foi o que aconteceu, por exemplo, lá na Holanda. E daí as verificações elas vão depender bastante da posição do veículo tipo e da largura colaborante adotada nos cálculos. E daí, conforme eu estava comentando anteriormente, né, como saber se qual estratégia é a mais adequada e a mais confiável, né? Então, nesse caso, a gente precisa comparar essas estratégias de análise com resultados experimentais. Isso daí é inevitável. Então, no caso da comparação com os modelos analíticos, você precisa comparar a tensão de cisalhamento atuante na ruptura para os ensaios com a resistência prevista em norma. E se a gente fosse utilizar modelos numéricos em elementos finitos, a gente precisaria comparar a força cortante unitária atuando no modelo numérico, comparando com a resistência prevista em nó. Isso considerando qual foi a força concentrada total aplicada no modelo numérico. A gente vai fazer um exemplo para essas duas estratégias aqui, certo? Então, uma das dificuldades que a gente tem nessa área é porque, como o problema envolve estruturas de grande porte, é difícil você fazer ensaios em escala real ou quase real. Sendo que tem um estudo lá na Suíça, que foi conduzido pelo professor Muttoni e pelo Vaz Rodrigues no doutorado dele, né? Então, lá na Suíça, existia uma preocupação com a capacidade resistente à força cortante das lajes em balanço desse tipo de seção celular. E daí o que foi que eles fizeram? Eles montaram em laboratório, em escala quase real, esse trecho em balanço aqui da ponte, submetido às 4 cargas concentradas aqui do veículo de projeto europeu, certo? Então, aqui ó, tem uma foto da laje que foi construída para fazer esse estudo, certo? Dá para ver que é um estudo bem robusto. Então, basicamente, aqui a gente tem a borda engastada da laje, e daí aqui a gente tem 2 vigas de distribuição, uma viga central, onde você aplica essa força concentrada aqui, ela se divide em 2 aqui, e em cada uma dessas extremidades vai se dividir em mais 2 partes. E aí você consegue aplicar uma força dividida em 4 placas, certo? Que é para representar o veículo de projeto europeu. Então, nesse ensaio, essa laje ela tinha aqui dimensões de 4,2 metros por 10 metros de largura e foi submetida aqui a 4 cargas concentradas, onde cada carga concentrada aí tinha dimensão de 30 centímetros de lado, sendo que na norma europeia precisaria ser 40 centímetros. Então, a escala aqui ela ficou um pouco reduzida, da ordem de 3/4. Então, na borda engastada, a espessura da laje era de 38 centímetros e a espessura mínima na borda livre era de 19 centímetros. O concreto era um concreto de cerca de 40 megapascal, isso é a resistência média que foi medida para o concreto utilizado, certo? A armadura era composta por barras de 16 milímetros, espaçadas a cada 12,5 centímetros, isso na região superior, né? E a força concentrada total, que foi distribuída nas 4 cargas, né, foi de 1.397 quilonewtons, certo? E essa força foi a que provocou a ruptura por força cortante dessa laje. Então, o que foi que eu fiz aqui, né? Eu fiz 2 cálculos, certo? O primeiro foi considerando uma seção de controle na borda do meu apoio, certo? E o outro cálculo foi considerando a seção de controle afastada de um valor D a partir do apoio, certo? Que talvez essa forma aqui se adeque mais ao que está previsto em norma. Então, perceba que, dependendo da posição da seção de controle, você vai ter diferentes larguras colaborantes,
certo? E se você muda a largura colaborante, você acaba alterando a tensão de cisalhamento solicitante. Beleza. Então, considerando a seção de controle na face do meu apoio, eu calculei aqui uma tensão de cisalhamento solicitante de cerca de 1 megapascal, certo? Considerando a contribuição aqui das 3 rodas e do peso próprio, e a tensão de resistência ao cisalhamento seria da ordem de 1,15. Então, perceba que aqui teve uma diferença de cerca de 13% entre a resistência experimental, entre a tensão de cisalhamento estimada experimental e a tensão de cisalhamento resistente prevista em norma. Perceba que aqui, como eu estou comparando a resposta experimental com uma equação de norma, então eu preciso considerar aqui os valores médios das propriedades dos materiais e os coeficientes os fatores parciais de segurança a gente considera igual a 1, certo? Isso no caso de comparação de resultado experimental com modelo de norma. Se fosse uma verificação de projeto, daí a gente precisaria trabalhar com valores característicos e com os valores adequados dos coeficientes parciais de segurança. Daí, na outra verificação, considerando a seção de controle a uma distância D do meu apoio, daí, no caso, a tensão de cisalhamento ela já aumentou para 1,21 megapascal e a tensão de resistência ao cisalhamento aqui se manteve em 1,15. Então, perceba que aqui teve uma diferença de apenas 5% entre a tensão de cisalhamento resistente experimental e a tensão de cisalhamento resistente prevista por norma. Eu confesso que da primeira vez que eu fiz esse cálculo, eu esperava diferenças maiores nesses resultados. Então, eu fiquei bem feliz que deu uma resposta bastante satisfatória. Daí, eu também fiz a mesma análise, sendo que utilizando modelos numéricos simplificados. Então, basicamente, o que foi que eu fiz, né? Eu modelei essa mesma laje que foi ensaiada, utilizando elementos de placa, certo? Eu fiz essa simulação no Abacus. Então, utilizei elementos finitos de placa para representar a laje e considerei um comportamento aqui linear elástico dos materiais. E daí eu apliquei a força resistente experimental nessa laje e fui medir as tensões de cisalhamento, na verdade, a força cortante unitária, em 3 seções de controle. Na face do meu apoio, a uma distância D do apoio, que é essa linha preta, e em uma seção de controle, faceando o meu primeiro eixo de carregamento. E daí, utilizando as expressões da norma, como essa laje ela tem uma espessura variável, né? Se você muda a seção de controle, você muda a resistência. Então, na face do apoio, onde a espessura da laje é maior, a força cortante resistente seria da ordem de 394 kN por metro. A uma distância D da face do apoio, ela reduz um pouco. E na face do primeiro eixo de carga, que seria nessa linha em vermelho aqui, a resistência à força cortante ela seria da ordem de 359 kN por metro. Beleza, então isso dá para ver que existe uma diferença de cerca de 10% da seção de controle mais resistente para a menos resistente, certo? Analisando a força cortante solicitante, na face do apoio e a uma distância D da face do apoio deram respostas quase iguais, por isso que eu acabei optando por apresentar apenas a distribuição da força cortante na linha representativa da face do apoio e naquela linha verde, que era representando na face do meu primeiro eixo de carregamento. Então, nessa região aqui em verde, como você está muito próximo das cargas concentradas, você acaba tendo picos, né, de força concentrada nessa região e
Na face aqui da minha região de apoio, eu tenho uma concentração de força cortante no trecho intermediário. Então, na face do meu eixo carregado, a concentração fica no eixo dos carregamentos, né? E quando eu considero a minha seção de controle na face do apoio, a minha maior força cortante ela ocorre bem no meu eixo de simetria da laje. Então, na face do apoio, a força cortante unitária deu em torno de 378 kN por metro, que é bem próximo da resistência à força cortante estimada por norma, que seria 394. Então, aqui ó, a gente percebe apenas 4% de diferença, o que é uma diferença muito boa. Assim. Quando se trata de força cortante, eu estou acostumado geralmente a lidar com diferenças bem maiores. Na face do trem tipo, ou seja, na face do eixo carregado, a força cortante ela é bem maior, né? Em torno de 500 kN por metro, e a minha resistência seria de 359 kN por metro. Então, aqui, ó, dependendo de onde está colocada a sua seção de controle, você pode ter uma diferença aí da ordem de 40% na, na sua margem de segurança. Né? Então, acaba que na face do apoio aqui, a gente teria uma previsão mais próxima da resistência real da laje que foi ensaiada. Daí, para fechar essa discussão, uma reflexão, esse problema ele dependeria apenas da solicitação, porque perceba que quando a gente modifica a largura colaborante, a gente acaba modificando apenas a tensão solicitante, né? Sendo que a verificação, ela também depende da resistência calculada, certo? Então, para a solicitação, ela vai depender da seção de controle, da posição do veículo, da largura colaborante adotada, se estiver utilizando uma estratégia analítica, ou do tipo de modelagem numérica. Né? Já o termo do VRD, que está relacionado à minha resistência do projeto, ele vai depender bastante do meu modelo de cálculo. E daí, quando a gente vai falar de resistência à força cortante, a gente tem uma certa dificuldade em termos de pesquisa, porque o que é que acontece, né? A expressão da norma brasileira, isso está previsto lá em norma, né? Ela se adequa principalmente a membros com uma largura BW maior do que 5 vezes a altura útil D. BW sobre D maior ou igual a 5. Sendo que 95% dos ensaios disponíveis na literatura tem um BW sobre D bem menor do que 5. Na verdade, a maioria deles tem mais ou menos esse formato aqui. Então, acaba que a gente precisa estimar a resistência desse tipo de elemento, utilizando geralmente expressões que foram calibradas para esse tipo de elemento aqui. Certo? Essa é uma certa dificuldade. Então, o que foi que eu fiz para essa apresentação? Eu peguei uma base de dados e daí eu coloquei alguns filtros para melhorar um pouco a análise dos resultados. Então, eu acabei selecionando aqui 65 ensaios da literatura, eu foquei apenas em lajes biapoiadas, com uma esbeltez de cisalhamento maior do que 2,4 para evitar o efeito de arco, e com uma relação BW sobre D maior do que 2, para tentar representar faixas de laje, e limitei a espessura a valores menores do que 600 milímetros, que é outra recomendação lá da NBR 6118. E daí eu avaliei a resistência experimental com a resistência prevista de 4 normas diferentes, utilizando as expressões da ABNT, as expressões do Código Europeu, as expressões do ACI e as expressões do Código Modelo da FIB. Então, quando você compara a resistência experimental contra uma resistência prevista em norma, quanto mais próximo de 1, melhor, porque significa que você tem uma previsão mais precisa ou acurada, né? Então, perceba ó, que entre as 4 normas, o coeficiente de variação nas previsões foi relativamente parecido, ó, entre 15% e 20%.
Isso daqui é bastante comum para previsões de resistência à força cortante. Sendo que quando a gente analisa o valor médio, a gente consegue perceber diferenças mais significativas. Então, percebam que a norma brasileira, ela apresentou aqui um desvio de cerca de 12% a favor da segurança. Então, em média, a resistência das expressões da norma brasileira foi 12% maior do que a resistência prevista com as expressões da norma. Agora, quando a gente vai para a norma europeia, o desvio médio já foi em torno de 42%, certo? Se a gente utiliza as expressões do ACI 2019, né, o desvio aqui já foi de 60% a favor da segurança, certo? Todas as normas, sendo que aqui o desvio já foi considerado. E utilizando as expressões do Model Code, se a gente utiliza o nível de aproximação 1, que é o nível mais conservador, né? O desvio é de 90%, e aí se a gente utiliza um detalhamento maior, que é considerando o valor do momento fletor atuante na seção, esse desvio ele reduz para cerca de 30%. Com isso, o que é que eu queria mostrar? Que as expressões de resistência da norma brasileira, considerando essa tipologia aqui de aplicação, se adequa muito bem, né? A gente vê que o desvio aqui foi o menor entre todas as normas analisadas e o coeficiente de variação foi relativamente próximo das outras normas. Então, a gente pode dizer que para lajes com espessura menor do que 60 centímetros, a norma brasileira apresenta previsões boas de resistência. Certo? Pessoal, o que eu tinha programado para a apresentação de hoje era isso, certo? Eu agradeço aí a atenção de todos. Se alguém tiver qualquer dúvida, eu vou ficar aí à disposição, certo? Foi um prazer aí trocar essa ideia com vocês. Ok, Alex, muito bom. A gente, como tinha conversado antes, vem sempre tratando dessa forma, né? Nós vamos dar uma olhada no chat para ver se tem alguma pergunta lá, o que é que o pessoal. Às vezes a gente tem muitas perguntas, às vezes não, depende do assunto, né? Então, aqui no chat, eu sempre às vezes tenho que fazer uma pergunta para começar, né? Porque às vezes não tem nenhuma e a gente vai fazendo. Eu estou vendo uma pergunta aqui, eu acho que é que eu coloquei mesmo. Fugindo um pouco assim da apresentação, né? Mas de uma maneira geral que é sobre pontes, tá dizendo assim, Alex, você tem uma opinião pessoal do que aconteceu com a ponte JK, localizada no estado do Mato Grosso, que sofreu um sinistro nos balanços sucessivos e, em seguida, foi decidido por a demolição integral da ponte? Então, em relação a esse acidente que aconteceu, né, acho que todo mundo conseguiu perceber que ela estava num estágio bem avançado de degradação, né? Então, realmente, a capacidade resistente dela ficou bem comprometida. Mas, assim, uma das coisas que eu percebi, assim, estudando bastante esse tema ao longo dos últimos anos, foi uma diferença cultural bastante significativa em relação ao que o pessoal costuma fazer, principalmente na Europa, com o que a gente faz aqui no Brasil, né? Por quê? Porque a impressão, conversando com vários projetistas do exterior, né, é que, por exemplo, lá na Holanda, eles tinham cadastrado todas as pontes do país em um banco de dados com informações de geometria da seção, resistência do concreto na época da construção, taxa de armadura, etc. e tal. E daí, sempre que tem uma atualização normativa, eles conseguem fazer uma verificação muito rápida de quais pontes estariam com dificuldade de atender determinados critérios de segurança, né? E daí a impressão que eu tenho que no Brasil a gente tem dados de muitas pontes, mas talvez não organizadas da mesma forma, né? Então, isso acaba prejudicando justamente, às vezes, fazer esse tipo de avaliação rápida, né? E daí acaba que quando a gente vai perceber o problema já está no estágio avançado, né?
E aí fica mais difícil corrigir. Ok, a gente teve umas manifestações aqui no chat, o Antônio Júnior dizendo, Alex, parabéns pela apresentação, também Obrigado. é o Vitória Calixto, ótima palestra, professor, muito bom. Ah, Armando Sobrinho, também, parabéns pela apresentação, professor Alex. Também, em seguida, teve o Vitor Hugo, França, dizendo parabéns pela apresentação, Alex, foi excelente. E o Gabriel Giroto, né? Obrigado por todo o conhecimento, professor. Ótima palestra. Também o Emanu, Então, Emanu de Lima, Emanu de Lima. Ótima palestra, professor. E o Mário Esmeraldo também está falando aqui, o Mário está se pronunciando aí. O Mário Esmeraldo diz o seguinte, Alex, parabéns pela apresentação, você é o cara. Uma pergunta, uma pergunta aí para a gente a mais. Aí. No modelo numérico simplificado, você considerou o cortante solicitante pelo pico? A consideração da média desses valores, mesmo que ponderada ao longo da sessão verificada, seria muito contra a segurança? Você chegou a analisar, a avaliar isso? eu cheguei a fazer uma avaliação pela norma do Model Code, eles recomendam você distribuir, né, calcular qual que é a força cortante média em uma distância de 4 vezes a altura útil. 4 vezes a altura útil, ao redor daquela região onde você identificou o pico. E geralmente a previsão ela não chega a mudar bastante, pelo menos não nesse meu modelo numérico, né, que eu fiz no Abacus. Como a malha ela era bastante refinada, né, às vezes acaba que a diferença não seria tão significativa. Então, as duas abordagens, ou pelo pico, ou considerando uma força cortante média ao longo de um determinado comprimento, as duas respostas elas costumariam dar uma aproximação boa. Agora, quando você tem, porque no caso eu simulei apenas um trecho da ponte, né? Agora, se você vai simular a ponte inteira, provavelmente você vai ter um modelo numérico bem maior e aí, às vezes, a discretização da malha não fica tão fina, né? E aí, nesse tipo de modelo numérico, acaba que você pode ter uma diferença bem maior, né? Se você considera a tensão de pico ou uma tensão normalizada ou média em torno do pico, né? Então, assim, seria uma coisa que, num problema maior, talvez dê uma diferença mais significativa. Mas foi boa pergunta. Obrigado aí, Mário. Ok, Alex. Estamos seguindo aqui. O Wildene Santos também dizendo boa noite e parabéns pela apresentação. Boa noite a todos e parabéns pela apresentação. A Júlia Santos está dizendo parabéns, Alex. Excelente apresentação. Gostei de ver os ensaios da EPFLI. Poderia comentar mais sobre os resultados experimentais que deram ruptura à punção? Geralmente, na prática, são analisadas armaduras, vou botar aqui mais para cima, são analisadas, geralmente na prática, são usadas armaduras transversais, que têm capacidade de resistir a esses esforços? É uma pergunta, né? São usadas armaduras transversais que têm capacidade de resistir a esses esforços? Você chegou a fazer esse tipo de verificação? Então, agradeço aí a pergunta aí da Júlia. É, nesse ensaio, você tinha apenas armaduras de flexão na direção longitudinal e transversal da ponte, né? A gente não tinha, nesses ensaios não foram empregados estribos, né? Então, assim, tem a armadura de flexão na direção transversal da ponte. E, de fato, tinha, tanto na direção longitudinal quanto na direção transversal.
E daí esse estudo ele foi bem interessante porque em 2008, quando foi publicado esse trabalho, a interpretação do Muttoni e dos demais autores é que tinha havido uma ruptura por punção. E daí, no ano passado, eles publicaram um outro trabalho, e daí a interpretação foi de que a ruptura do mesmo ensaio foi por força cortante. Então, acaba que, como o problema ele mobiliza tanto o cisalhamento unidirecional quanto o bidirecional, né? De fato, você tem que estar sempre preocupado com as duas coisas, com a possibilidade de ruptura por cortante e a possibilidade de ruptura por punção. Nesse caso aí, a impressão que eu tenho é que o mecanismo de ruptura foi misto, foi uma mistura de força cortante com punção. E aí, por isso que a interpretação ela acabou ficando variada assim, ao longo dos anos, porque de fato, às vezes é difícil você distinguir o que é uma ruptura por cortante e o que é uma ruptura por punção, se as fissuras estão inclinadas ali, né? E se está sendo mobilizados os dois mecanismos. Mas esse trabalho do Vaz Rodrigues foi bem interessante nesse sentido. É uma pena que não tenham mais ensaios nessa escala, né? Isso daí é uma das coisas que a gente está tentando explorar através de simulação numérica. Mais econômico, né? Mais econômico. É. Agora, veja, viu, olha, continuando aqui, o Mário está dizendo, agradecendo aí pela resposta à sua pergunta que ele fez. Ele disse mais uma dúvida. Nas verificações do cortante resistente pelo solicitante, apenas a 6118 apresentou um resultado de mínimo menor do que 1. Você poderia detalhar esse caso em específico? Então, esse resultado também chamou minha atenção, Omar. Sendo que, e geralmente, na verdade, quando eu olhei esses resultados, com um desvio maior, né, 0,78, 0,75, já começa a ficar um pouco mais preocupante, né? Sendo que são de resultados de ensaios que foram conduzidos na década de 70, 60, 80, então, assim, são ensaios bem antigos. Então, eu confesso que eu fico, às vezes, um pouco com o pé atrás em relação ao cuidado na condução de alguns ensaios. Mas se a gente pegar a maioria dos ensaios mais recentes, dos anos 2000 para cá, a gente percebe que a maioria das respostas foi a favor da segurança. Mas, assim, eu apresentei, acabei do jeito que eu coloquei, né? A impressão que ficou é que a norma brasileira foi a mais precisa, né? E, de fato, para essa análise que eu conduzi, de fato, foi a que apresentou talvez o melhor valor médio, né? Sendo que eu estava analisando apenas lajes biapoiadas, né? Então, se você considera lajes com continuidade sobre um dos apoios, se você considerar lajes com espessuras maiores, às vezes você pode ter um desvio maior assim nas previsões de capacidade resistente a cortante. Mas assim, em geral, para dentro do campo de validade que foi definido para as expressões da 6118, a impressão que eu tenho é que elas apresentam, em média, resultados bons, resultados relativamente precisos, certo? Só teria que, às vezes, a gente conduzir mais ensaios, né, para tentar entender melhor essas previsões contra a segurança, né, esses valores mínimos muito pequenos, né? Acabou que nas outras normas o valor mínimo ficou sempre maior que 1, né? Que é o ideal, né? Ok, ok, Alex. A gente tem mais uma pergunta aqui no chat do, do Gilton. Gilton, Gilton Gebosta, nosso colega lá de Minas Gerais, da ABS, foi o diretor regional na gestão passada do Aurélio. Ele está perguntando o seguinte: sobre a ponte JK ter sido demolida, lembro de algumas decisões políticas e culturais em detrimento ao posicionamento técnico. Quando o livro do Palacci, li do professor José Celso da Cunha,
e também uma palestra que tive o prazer de participar do professor Sebastião Salvador sobre o viaduto Batalha dos Guararapes, em BH, Belo Horizonte. Haviam soluções de recuperação das estruturas que eram, inclusive, viáveis financeiramente, viáveis financeiramente, mas se decisões finais e tornaram midiáticas e ou políticas, ignorando a possibilidade técnica e optando pela demolição. Somente uma observação do cenário que temos mas no Brasil, mais independente disso, seguimos com grandes profissionais nas áreas técnicas, como é o seu caso, como um grande estudo como esse que nos foi apresentado. Agradeço pela apresentação e parabéns. É um comentário aqui do Gilton, né? Comentário do Gilton, eu concordo que, infelizmente, às vezes a engenharia, a gente tem boas soluções de engenharia, né? Mas, infelizmente, acaba que a gente às vezes fica refém de decisões políticas que fogem à nossa alçada, né? Infelizmente, às vezes a gente tem a solução, quer ajudar, mas quem precisaria assinar para receber a ajuda, às vezes não quer ser ajudado, né? Aí que surge um É, grande problema. esse é um problema que afeta realmente, então aí essas decisões são tomadas e às vezes precipitadas, né? Muito bom. Temos também mais uma pergunta aqui do Emerson Santos. Ele está dizendo o seguinte: em tabuleiros de vigas pré-moldadas, as lajes em geral são responsáveis pela distribuição transversal da carga. A flexibilidade do conjunto laje longarina corrobora para o aumento do esforço cortante. Ele está perguntando, essa flexibilidade do conjunto laje longarina corrobora para o aumento do esforço cortante? Isso é estudado nos ensaios experimentais e nos modelos numéricos? Então, acaba que tem alguns poucos ensaios que foram conduzidos lá em Delft, foi até recentemente, 2018, 2019, que eles conseguiram ensaiar uma laje concretada sobre múltiplas longarinas, sendo que o sistema era um pouco diferente do que a gente está mais acostumado aqui no Brasil, porque aqui a gente usa muito pré-laje, né? E aí concreta uma determinada camada de concreto moldado local na obra, né? Mas, assim, a impressão que ficou analisando esses resultados é que a flexibilidade, assim, nessa ligação, ela não seria tão grande a ponto de influenciar na distribuição da força cortante ali na região dos apoios. Então, acaba que nesse tipo de sistema, né, o de laje sobre múltiplas longarinas, acabou que o mais crítico no estudo que foi conduzido foi praticamente a punção mesmo. Porque como a laje é mais fina, né? Então acaba que as verificações de resistência à punção costumavam ser mais críticas. Ok. Alex, eu queria pedir para você para descompartilhar a sua tela, né, para a gente poder ir agora para o bate-papo, realmente solicitar as pessoas que estão participando Ah, conosco perfeito. para ativarem as câmeras, né, e a gente poder fazer um print de tela, né, com os participantes, se todo mundo puder ativar a câmera, vai ser muito legal. E assim, nessa fase agora do bate-papo final, a gente vai sempre interagir melhor aí com o apresentador, né, fazendo as perguntas diretamente, e todo mundo tem a palavra, a gente vai se colocando. Eu queria só dar continuidade naquela pergunta que eu fiz da ponte e falar que essa foi uma reportagem que saiu sobre o que aconteceu na ponte, na interpretação, um, foi saiu uma matéria é, nessa revista, né, do professor Robert Schust, fazendo um comentário sobre o que aconteceu e apresentando algumas questões, e a gente vê que essa ponte ela foi construída no ano de 1960, né? E baseada naqueles modelos de balanços sucessivos que o Balgard usou em 1930, mais ou menos. Então, quando eu fiz aquela pergunta assim, e ele faz muita referência aqui e mostra fotos que houve uma recuperação recente da ponte, né?
e ela foi recuperada basicamente porque mudou um pouco essa questão da norma com as cargas, etc., do trem tipo, e ela foi reforçada para isso. Mas a minha dúvida é o seguinte, que ele fala em rodotrens, né? São caminhões assim extremamente robustos, com vários eixos, etc., e que simplesmente foi liberado para esses caminhões utilizarem lá essa ponte que foi recuperada, né? Parece que foi com proteção externa, etc., pelo que aparece na revista. E eu gostaria de saber se, sobre essa questão, está tudo previsto na norma, essa questão do rodotrem, é para determinado tipo de rodovia só. No caso da ponte aí tem restrições, etc., porque essa sendo uma ponte de 1960, né? A gente aconteceu agora em 2025, no final de 2024, né? Basicamente aí parece. E eu gostaria de saber sua opinião sobre essa questão também no rodotrem, né? Sobre essa questão de carregamento, essa diferença de 60 para a atualidade, para a norma atual. Então, essa questão dos rodotrens ela acaba recaindo naquele aspecto que, se não tiver fiscalização, né, acaba que o peso dos veículos acaba ultrapassando o que a gente prevê em norma, né? Eu e mais alguns colegas, a gente chegou a conversar com o pessoal que trabalha na indústria canavieira, né? E o pessoal da indústria falava que realmente o peso dos veículos por eixo acabava, às vezes, ultrapassando o limite da norma. Então, nas estradas onde não tinha balança, né, acabava que o pessoal acabava desrespeitando esses limites, né? Então, não sei assim como que era o histórico lá da região dessa ponte, né? Mas eu acredito sim que ela possa ter sido danificada, né, por sucessivas passagens, né, ao longo dos anos de veículos acima do peso, né? E aquela coisa, ela chegou a ser reforçada, mas é complicado. Esse é um assunto É, bem é. polêmico. E a gente vê assim muita estrada que não tem, né? Que você não vê, você viaja assim muitos quilômetros e não vê balança, né? Você não vê, não está bem surtido. As estradas Sim, brasileiras não estão bem surtidas de. E assim, perto das cidades grandes eu sei que tem, mas assim tem muita coisa para que não é controlada, né? Impressionante. E sim. então, pessoal, tá aberto aí para quem quiser fazer uma pergunta aí para o professor Alex. E o assunto é muito interessante, né, rapaz? Então, e a gente também quer tirar o print, pedir para todo mundo poder ativar as câmeras, né? Para a gente fazer um print aí, todo mundo sair, que depois a gente sempre aproveita, viu, Alex? Depois esse print para divulgar, né, nas redes sociais aí da ABS sobre a realização do evento, etc., convidar para o próximo. Então a gente sempre tira o print aí de tela, né? Quem puder ligar as câmeras, ó, a Rosana aí. Sim, Rosana está sempre legal. conosco e responsável pela divulgação, viu, Alex, aí dos eventos nas redes sociais da ABS. E Bacana. às vezes eu não consigo tirar no meu print, não fica muito bom. Ela manda para mim o que ela conseguiu tirar e a gente vai escolhendo as melhores para poder publicar, né? Eu vou fazendo aí. Tem gente que não participa sem câmera, etc. Mas eu vou. Então, quem quiser fazer alguma pergunta, fique à vontade. Eu vou tirando o print aqui. Eu queria pedir a Alex, Rosana para continuar ajudando, né? Pois não, pode falar. Alex, eu tenho uma dúvida. Veja bem, quando você fala que realmente se a dúvida na hora de verificação em relação ao cisalhamento e à punção. E na realidade eles se confundem. A minha Sim, pergunta era a seguinte, em relação a essas cargas concentradas que você fez a D e a 2D e essa análise. Aí tem-se a pergunta é a seguinte, se em relação às cargas eu poderia dimensionar a armadura em relação à flexão, seria um ponto. A outra seria a verificação em relação ao cisalhamento e à punção. Mas ficaria sempre a dúvida: vou dimensionar cisalhamento ou a punção? Bem, verifique qual é o maior dos dois, ou somo os dois, ou vou necessariamente dimensionar em relação à punção, o uso de estribos ou de conectores. E em relação ao cisalhamento, o uso de estribos. Então, qual a sugestão que você faria? Faria a verificação dos dois,
a punção e o cisalhamento ao cortante. Dimensionaria o quê? Vamos dimensionar a. Se estou dimensionando a punção, eu teria que utilizar essa armadura, enfim, de flexão. Então, eu queria que você fizesse um comentário em relação a isso. Tranquilo. Não, então, acaba que na apresentação eu foquei mais na verificação da resistência à força cortante, né? Mas no meu doutorado eu me dediquei igualmente em relação à punção. O que é que acontece? Quando a gente vai fazer a verificação em relação à resistência à força cortante, geralmente a gente tenta posicionar o veículo mais próximo da linha de apoio, né? Sendo que aí a gente percebeu que precisaria guardar uma distância de pelo menos 2D em relação ao apoio para fugir do efeito de arco, porque o efeito de arco ele aumenta bastante a resistência, então não seria a situação mais crítica. A situação mais crítica seria quanto mais próximo do apoio, mas sem efeito de arco. E daí por isso que para verificação da capacidade resistente à força cortante, você coloca o veículo mais próximo do apoio. Agora, para verificação da possibilidade de ruptura por punção, daí a ideia já é diferente. Daí, quanto mais distante do apoio, melhor. Então, por exemplo, se a verificação mais crítica de resistência à punção para essa laje em balanço, provavelmente seria com o veículo mais próximo da borda livre. Então, assim, dependendo da verificação que você vai fazer, você precisa posicionar o veículo em um lugar diferente. Então, para a punção, geralmente a gente coloca ou no meio da laje ou mais próximo da borda livre, se houver borda livre, que é o caso da laje em balanço. Agora, se for verificação de força cortante, daí a gente tenta maximizar essa solicitação colocando o veículo mais próximo do apoio. Agora, assim, via de regra, tanto para a força cortante quanto para a punção, a gente tenta fugir da necessidade de colocação de estribo. Assim, para edifícios residenciais de múltiplos pavimentos, acaba que hoje em dia é bastante interessante, é uma solução viável, você tem diversas opções de detalhamento, diversas opções de estribo para combate à punção, né? Só que para pontes, eu acho que o mais usual ainda é dimensionar e tentar atender os critérios de resistência sem utilização de estribo. Esse é um dos aspectos, né? E o outro aspecto é que nesse trabalho que a gente desenvolveu, né, ele se aplica principalmente a pontes que já foram construídas, né? Então, a maioria das pontes que foram construídas sem estribo, sem armadura para combater a força cortante. Então, por isso também que acabou que a maioria das análises que a gente faz é sem a... desconsidera a existência de estribo, porque de fato não tinha, né? Mas eu acredito que, principalmente em relação à força cortante, é capaz que nos próximos anos possa ter alguma modificação de filosofia, né? A gente está percebendo que com as mudanças climáticas, às vezes a gente tem solicitações aí maiores e, vamos dizer assim, mais imprevisíveis, né? Então, acaba que a existência de armadura transversal, de estribo, seria um aspecto benéfico, assim, para proteger a estrutura em relação a solicitações, vamos dizer assim, de difícil previsão, né? Então, esse é um aspecto que pode ser levado em consideração. Agora, em relação à punção, é que nem você falou, você sempre vai ter os dois. E você sempre precisa verificar os dois. Sendo que aí você vai utilizar veículos em posições diferentes. Obrigado aí pela pergunta, Ademar. Alex, boa noite. Boa noite. Tudo bem? Só complementando a questão da armadura de punção, né, que o Ademar levantou, eu acho que o grande ponto que diferencia de uma ligação laje-pilar, né, convencional de edifícios, é a imprevisibilidade do ponto de aplicação, né? Então, para que a gente use a armadura de punção, teoricamente a gente teria que ter uma previsibilidade do ponto exato, né, em que essa carga está atuando, né, o que é mais difícil em ponte, e talvez por isso seja um desafio utilizar algum stud ou alguma armadura de cisalhamento para pontes, né? Ao contrário de edificações que a gente tem a previsão de onde é que está acontecendo
a ligação Lages-Pilar, né? Isso aí foi perfeita, Zé Caio. Obrigado aí pela contribuição. Porque, de fato, para armar a punção na laje de ponte, teria que armar toda a laje, né? Já que a posição do o veículo pode passar em qualquer lugar da laje, né? Já num edifício residencial, de fato, a posição das cargas concentradas é mais bem definida, né? Obrigado aí pelo comentário, Zé Caio. Satisfação revê-lo. Ok, Satisfação Alex. também, meu amigo. Muito boa, muito boa observação aí, Zé. Pessoal, a gente está aí com, já fizemos vários prints, né? Então, já temos aí material para publicação das redes sociais. O Mário fez duas perguntas aí lá no chat. O Mário, o Mário sempre está colaborando aqui conosco aí já veio para apresentar também uns dois bate-papo passados aí, já veio conosco. É um Também com um tema muito prazer. interessante, né, Mário, assim, sobre essa transição de pilares, né, em edifícios, etc., residenciais de múltiplos É, pavimentos, né? Muito legal. boa, E essa boa questão também noite, aí. Pois não, Mário? Adelso, boa noite. Queria parabenizar aí, agora verbalmente, né, pela apresentação do Alex. O Alex é um cara assim extraordinário, eu tenho uma grande admiração por ele. E Obrigado. a gente se conheceu numa situação interessante, né? A gente estava no jantar do presidente, né? Acho que não, jantar internacional, almoço internacional, né, o Alex, lá no ACI de São Francisco. E tinham, acho que no salão devia ter umas 20 ou 30 mesas, né? E eu sentei numa mesa e ele falou, cara, falou meu nome, aí eu percebi que a gente era conterrâneo, né? E foi muito interessante, porque aí a gente daí começou a se falar, passou a convenção toda trocando ideia e conversando bastante. Eu tive o prazer de assistir a apresentação dele lá, né? E o que foi legal foi que passou duas edições do ACI, o Alex foi junto com o professor Muni e com a professora Iva lá de Delphi, né? Foi premiado com um prêmio por melhor projeto de pesquisa, né? Pelo ACI. Ele foi lá receber esse prêmio lá na Filadélfia, não foi, Alex? Então, mostrando aí o Isso. quanto é importante aí o trabalho que ele vem fazendo nessa análise de cisalhamento e de punção em lajes de ponte, né? Um trabalho reconhecido tanto internacionalmente, né? Através do ACI, que é um instituto, assim, super importante, super reconhecido no mundo, como também pelo Ibracon, né? Que ele também foi premiado no Ibracon. Então, é um prazer imenso tê-lo aqui falando para a gente, viu, Aldes? Foi muito bom e saber Isso aí, isso, viu, Mário? Hum. Que a maneira como ele fala, simplificando tudo, né? Mostra o teor do conhecimento que ele tem, né? É, Torna tudo acessível para quem está ouvindo, etc. foi muito Então, legal a apresentação. é isso aí. Isso É aí, isso aí. as palavras aí do Mário aí, com uma satisfação revê-lo, Mário. O carinho é o mesmo, cara. O José Caio, ele estuda confiabilidade, Mário, ele poderia analisar aí qual a probabilidade de dois brasileiros sentarem na mesma mesa em um jantar aleatório lá nos Estados Unidos. É, É realmente, mesmo, é. viu, Alex? Não, e até Aí, aproveitando, eu queria complementar o que o Mário Uma falou, grande a surpresa. admiração aqui pelo Alex é mútua, né? A gente foi colega de departamento lá na USP, e assisti a tese dele ao vivo lá, né? Tive essa honra, e é um cara fora da curva, um grande pesquisador e um ser humano melhor ainda. muito bom. É isso aí, Nossa, pessoal. Adelso, Vamos ver se a Adelso, gente vai liberar, não. Vamos aí. Pode falar, fica à vontade. boa noite. Boa Eu noite. estou sem a câmera aqui. É o Antônio Júnior, mas será que sua câmera você não está conseguindo ativar? É isso? Não, você está sem câmera mesmo, É, né, Antônio? está sendo impedido aí, né? Deixa eu ver. O Mário estava com esse problema também. Eu consegui aqui. Vá falando aí que eu vou tentar. Você vai falando, a gente Você vai tá ouvindo. Eu vou bloqueando tentando. o pessoal, Adel. Você não pode isso. Eu não estou bloqueando, não, pô. Vamos ver aí se resolve, né, isso aí. Eu não estou bloqueando, não. Sinceramente, viu? O Mário conseguiu, viu? O Mário estava também com a câmera bloqueada. Eu não sei o que foi que houve, não, sinceramente. Mas, assim, a gente quer dar espaço para todo mundo, né, Mário? O Antônio Júnior, ele é frequentador assíduo aqui do bate-papo. Tem até prioridade aí pelo número de edições que ele já participou, né?
Agora Aí, já deu. desbloqueou, tá vendo aí? É. Boa noite, então, Alex, tudo bem? Pode. Seguinte, esse teu estudo é feito para uma laje unidirecional, certo? Eu gostaria de saber se você já ouviu falar que a resistência ao cisalhamento em lajes bidirecionais é um tanto maior. Então, acaba que para laje bidirecional, né, se ela tiver apoiada nas quatro bordas, Uhum, acaba que a distribuição das tensões de cisalhamento, né, ela fica menos desigual do que nas lajes unidirecionais. Porque o que é que acontece? Quando a laje, ela, por exemplo, caso da laje, ponte de laje, né, você vai ter uma predominância do carregamento em duas faces, né? Onde você tem borda livre, acaba que a, a tensão de cisalhamento ao redor do carregamento, né, em direção às bordas livres, vai ser bem menor. Então, acaba que isso favorece mais a ruptura por força cortante. Agora, em lajes bidirecionais, daí acaba que, como todas as bordas estão apoiadas, né? Então, acaba que, de fato, você tem uma distribuição menos desigual das tensões de cisalhamento ao redor do veículo. E aí, se a distribuição de tensão é menos desigual, ela é mais uniforme, então isso favorece a resistência da laje. Então, a expectativa é de que a laje bidirecional, ela de fato tem uma resistência maior do que nas lajes unidirecionais. uhum, Eu tenho um estudo publicado nessa linha, que foi de um grupo francês. Eles ensaiaram algumas lajes apoiadas nas quatro bordas. E daí, de fato, a capacidade resistente dava bem maior uhum. Exatamente. em condição do contorno. Pelo que eu via, eu não sei se é o mesmo artigo que eu li, né? Mas realmente é da França. Mas pelo que eu pude sentir, é que normalmente os ensaios, pela dificuldade, sempre são feitos normalmente em vigas, né? E laje unidirecional por causa até das dimensões. E então, quando se faz o ensaio bidirecional mesmo, aquela resistência realmente aumenta. E é um artigo francês mesmo, de um pesquisador francês que eu vi isso. Isso tem um grupo, eu acho que é o BUI, e o Sergei Nana. Eles publicaram alguns trabalhos entre 2017 e 2019. Assim, eles fizeram, acho que é o único grupo que eu lembro agora que investigou essas lajes bidirecionais, né? Uhum, Mas de fato a resistência dava bem maior, acabava sendo um caso, vamos dizer assim, menos crítico, né? Acabava que nesses estudos a ruptura acabava sendo predominantemente por punção mesmo, na ruptura. E aí, na punção, a resistência geralmente dá maior mesmo. uhum. Mas legal o seu comentário. Ok, Obrigado. obrigado, Alex. Tudo de bom Ok, aí para você. ok, Você Alex, também. muito bom. O negócio é o seguinte, eu estava fazendo aquela pergunta do Emerson Santos aí, que estava lá no chat, e o Emerson é daqui de Aracaju, ele é professor da Universidade Federal de Sergipe, e ele é originalmente da área de dinâmica das estruturas, né? E eu não sabia que era ele, eu estava Emerson Santos, pô, o nome é pai, mas não sei se é, né? E realmente era o Emerson que estava aí presente, pô. Professor Emerson aí da UFS, fez as perguntas aí que está prestigiando o nosso evento aqui com sua participação, né? Eu sei que vocês não se conheciam, né? É interessante que ele ensina uma cadeira também aqui de madeira engenheirada na universidade, e na apresentação que a gente teve aqui de madeira com estamata, ele estava presente também, trocaram umas ideias, etc., ficaram de manter contatos futuros aí para pesquisa, foi uma coisa, foi uma interação boa, foi uma boa interação que o bate-papo proporcionou, né? Então, a gente aqui está praticamente caminhando aí, Alex, para as considerações finais, né? Se não tiverem mais perguntas, né? E a gente está Tem uma no com. chat, Oh, Adelso. muito bom, Mário. Eu já saí do chat, pô. Eu vi pra... Vamos voltar, né? Vamos voltar, né, Mário? Você está acompanhando aí? Eu só vi aquela última sua. Deus. Ah, rapaz, é verdade. É o Jonas, né? Jonas Mira, né? Boa noite. Análise, no caso da análise, foi considerado a variação da taxa de armaduras de flexão
que colaborariam na absorção de alguns esforços por formações tipo bielas e tirantes e possivelmente aumentando a capacidade resistente? Se podia aplicar esse modelo aí de bielas e tirantes nesse estudo. Não, então acaba que para esse tipo de análise acaba ficando bem mais fácil a gente fazer uma análise através de faixas de laje, né? A utilização de modelos de bielas e tirantes acaba sendo mais adequada para a região de descontinuidade, né? Então, se a gente fosse analisar a resistência para o veículo rente ao apoio, então, de fato, você tem um efeito de arco significativo, você tem uma transferência direta de carga para o apoio através de bielas. Então, você até poderia pensar em fazer uma análise por bielas e tirantes, sendo que, como o problema é tridimensional, fica muito difícil você definir como modelar por bielas e tirantes esse tipo de problema. Então, acaba que nos estudos que eu fiz até hoje, eu acho que ninguém conseguiu, vamos dizer assim, propor um modelo de bielas e tirantes para esse tipo de problema. Isso daí é um caso em aberto ainda. Em relação à variação da taxa de armadura, para laje em balanço com variação da espessura, daí de fato eu até considerei a variação da taxa de armadura para alguns cálculos, mas não para utilização de modelo de bielas e tirantes. Mas o efeito de arco está bem associado com a atuação de bielas, então assim, poderia se pensar em alguma coisa nesse sentido. Ok, Alex. Obrigado pela pergunta. No caso aí, pessoal, continua em aberto. Se alguém quiser se manifestar, vamos dando mais aí uma oportunidade. Tem muita Alex, gente que não eu está com a câmera, pois não? tenho uma Opa, pergunta. Alex, uma questão interessante. Por exemplo, naquele caso das pontes com a seção caixão, né? É muito comum você ter nessa situação tanto o efeito da protensão, como às vezes até o efeito das tensões de flexão no tabuleiro, que podem levar, seja a compressão, que eu acho que esse esforço é preponderante, né? Como até mesmo a tração na mesa superior, né? Que seria onde você está analisando essa situação da laje, né? Por norma, pela 6118, a gente sempre considera essa colaboração do esforço normal quando ela está, vamos dizer assim, normal a seção transversal que você está verificando, né? A tensão de cisalhamento, né? E no outro sentido, você acha que há alguma contribuição, né, nesse caso? Porque no caso da ponte simples ali, é um caso isolado que não existiria efetivamente uma tensão no sentido ali vamos dizer assim, no sentido transversal da ponte, mas nessa outra ponte de seção caixão já seria mais convencional. Isso de alguma forma poderia colaborar para o comportamento, potencializar a resistência ao cisalhamento dessas lajes, ou você acha que não? então, em relação ao efeito de proteção, dá para considerar, sim, quando existe, porque é uma coisa que a gente consegue, vamos dizer assim, controlar mais ou menos bem, né? Então, assim, tem um grupo que estudou isso daí na literatura, que foi um grupo espanhol, que era justamente o efeito de forças normais ou tensões normais, né? Na capacidade resistente à força cortante das lajes unidirecionais. Era um grupo lá de Barcelona que estudou isso. E daí eles conseguiram, vamos dizer assim, demonstrar, né, que quando você tem protensão atuando ali, geralmente a resistência à força cortante vai aumentar, conforme a gente tem nas expressões da norma, né? E que se surgir alguma força de tração, por exemplo, associada à retração do tabuleiro, alguma coisa do tipo, aí a resistência vai cair, na verdade. Então, assim, é um aspecto que, para a sessão celular, foi bem legal que você pontuou isso, que para a sessão celular você pode ter uma análise, às vezes, um pouco mais complexa, porque teria que levar em consideração esses efeitos, tanto de protensão ou de retração, dependendo da sessão que você está analisando. Mas brigadão aí, mano. Ok, Alex. Então, pessoal, a gente, nesse momento, gostaria de agradecer imensamente a participação do professor Alex aqui conosco na apresentação desse tema sobre pontes. E, realmente, quando foi convidado, o Mário fez esse intercâmbio aí, eu não conhecia o professor Alex ainda, e ele se prontificou a estar conosco aqui nesse evento na edição do mês de julho.
E também agradecer a todos que estão presentes e gostaria de o Alex também passasse para as considerações finais aí, o que você quiser dizer para a gente, e aí eu vou para o encerramento. Não, então, queria só registrar, assim, foi um prazer, certo? Fazer esse bate-papo aí com vocês. Eu acho que para o país, para todos nós, é muito positivo quando você tem engenheiros discutindo e pensando em melhores soluções de projeto para entregar para a sociedade. Eu acho que isso enriquece bastante assim a nossa profissão e todo mundo tem a ganhar, não só eu que estou apresentando, como esse feedback de vocês, as dúvidas que vocês trazem. Eu acho que é muito importante até para direcionar melhor as pesquisas que a gente desenvolve aqui na faculdade. Então, acho que esse bate-papo ele é muito positivo, assim, tanto para a academia quanto para o pessoal que está atuando na área. E aí eu agradeço aí novamente o convite aí do Mário, do Adelson aí para apresentar um pouco do que a gente está estudando. Qualquer coisa que vocês precisarem aí, vocês têm meu contato, é só mandar mensagem que a gente pode trocar ideia. Foi um prazer, certo? Ok, Alex, muito obrigado, hein? Pessoal, vocês vão ser convidados aí por e-mail para o nosso próximo evento, né? Então a gente vai mandando, nós temos o e-mail aqui da Regional, eu sempre falo para vocês que é uma forma da gente se comunicar, né, também. É muito simples o e-mail aqui nosso, é regionalaracaju@abs.com.br. E a gente vai anotando esses e-mails, nós temos um banco de dados grande, né? E a gente convida também por e-mail, né? Vai para redes sociais, a Rosana com o pessoal também divulga, eu também divulgo no meu Instagram, tudo. Mas a gente conta muito com essa divulgação por e-mail também. Então, quem puder acessar ou mandar uma mensagem para a gente, também a gente aproveita quem quiser participar do nosso grupo de WhatsApp aqui da Regional Aracaju, a gente tem colegas de todo o Brasil participando, tratamos preferencialmente sobre temas de estruturas de uma maneira geral, mas os temas são livres, né? Mas a gente trata basicamente, procura dar prioridade a assuntos da engenharia estrutural. E aí manda o contato que a gente dizendo que tem interesse em participar do grupo, a gente inclui lá e a gente vai fazendo essa interação também mais de perto, né, com vocês que são participantes aqui do bate-papo com a BES. Eu só queria colocar que essa questão dessa reportagem que apareceu na revista Estrutura, né, a ABES conseguiu com a família do professor Adesso Moreira da Rocha, que continuasse com o nome da revista, né, que ela vem nessa edição lá do professor Adesso desde do final dos anos 60, início de 70, ali com a revista Estrutura, e a ABES vem procurando sempre manter aquele padrão de reportagem, sempre faz alguma reportagem com retrospectiva do que saiu na revista Estrutura na época. Então, uma publicação da ABES, parece que é bimensal, tem umas pessoas que participam na elaboração da revista, e esse último número está sensacional, tem muita reportagem diversificada, né? Sai também sobre a madeira engenheirada, né? Tem também o concreto HPC, com fibras, etc. Então, é muito instrutiva a revista. Tem saído para os associados, né? Então, é mais um ponto para a gente se associar, porque recebe a revista gratuitamente, né? Então, eu acho que a associação é muito importante para fortalecer a nossa categoria profissional, a gente ser associado, né? Participar da associação da ABES, do Ibracon, é muito importante. E dá essa oportunidade da gente estar junto, né? Em eventos de cursos, né? Vai ter o Enes agora novamente em outubro, né? Todos estão convidados, as inscrições já foram abertas, e é uma maneira também da gente estar presencialmente juntos, né? E se encontrar aí nesse evento que todo ano tem. Sempre tenho procurado prestigiar, porque acho muito importante esse contato lá, direto em São Paulo, com as pessoas que compõem a BSA Executiva e os colegas que vêm também de todo o Brasil. Então, pessoal, nós vamos encerrando essa edição de julho por aqui, agradecendo a participação de todos, o professor Alex está aqui conosco, e até uma próxima oportunidade aí, se Deus quiser. Grande abraço. Tchau, tchau. Pessoal, tchau, Boa tchau. noite a todos.